Bonjour, bem-vindos em mais uma temporada do Blendcast. Hoje recebo a Chiara Felipe, uma grande DJ, nascida na Zona Oeste e residente da Festa Baticum. Podcaster também é sobre isso, do Mídia Ninja. Atriz, cantora, modelo, ela tem um projeto incrível, chama Picumã, que a gente vai descobrir juntos. Super obrigada, bem-vinda, Chiara. Eu queria você contar um pouco, brevemente, dessa trajetória, como a gente passa de Carapicuíba para os maiores palcos dos festivais onde você está hoje. Sim, olá para geral, obrigada pelo convite. Eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, na zona oeste de Carapicuíba, e desde lá, aos meus 7 anos, eu fiz coral. Uma Então desde muito cedo eu tive essa imersão artística com o coral e também de família, tanto da minha avó, da minha mãe, é uma família matriarca regida por mulheres. Então, desde que eu iniciei o coral, eu também tive uma imersão cultural muito grande, porque lá a gente fazia músicas folclóricas em outros idiomas, aprendemos espanhol, fomos para a Uau! Argentina, fizemos alguns programas, finais de novelas. A gente também trabalhou e fizemos parte do coral do João Carlos Martins, que Hum. foi um dos temas, né, da Vai Vai, se eu não me engano, que foi o ganhador. Enfim, então desde muito cedo eu tive essa imersão, nessa parte cultural, e quando eu venho para São Paulo, eu expando, né, porque São Paulo centro, Que sobretudo. idades, para a gente entender, que Ah, ano mais ou lá menos? com 20 anos, eu tenho 27 agora, então são 7 anos atrás. Uhum. Façam as contas. Boa. E aí, depois que eu saí do coral, eu comecei no varejo, mas essa veia sempre pulsou muito na parte artística e, de alguma forma, eu acho que eu me mantive nela, sempre me mantive nela, por mais que eu tenha finalizado toda essa parte de coral, eu comecei a me expressar com outras formas artísticas, principalmente na moda, quando eu comecei a flertar mais com roupa, passarela, então eu tive meu próprio empreendedorismo, que era com mini brechó online. Olha que Depois legal. eu trabalhei no varejo como visual merchandising em algumas lojas. E aí eu iniciei na noite paulistana como DJ. Na verdade, iniciei primeiro como drag, e daí, logo em seguida, em 3 meses mais ou menos, eu entendi que não era isso, por mais que seja uma expressão artística muito forte, né, ser drag queen, eu entendi que a minha feminilidade, a minha mulheridade era 24 horas. Então foi no mesmo processo, lá com os meus 20 anos, que eu também começo a transição de gênero, né, sou uma mulher trans, uma travesti, e aí inicia, como eu não estava mais me expressando com a arte drag, eu sempre precisei, eu acho que da arte na minha vida. E daí, como não passava mais pelo coral e nem por essa expressão artística drag, eu comecei a tocar. Eu sempre fui autodidata, então eu olhava os meus amigos tocando na balada e fui aprendendo. Então, lá com os 20, 2 anos depois, com os 22, eu acho que se inicia a minha residência na Baticu. Mas se lembra da sua primeira festa, onde por primeira vez você Minha tomou primeira frente de um público, assim? foi uma festa pop na Augusta. Na Augusta sempre foi um centro pop e tudo mais. E e aí foi lá onde eu iniciei, que foi também quando eu comecei enquanto drag. A cena pop sempre foi muito forte, eu sempre também absorvi muito do pop, porque anos 2000, anos 2010, que era o início de Lady Gaga, Beyoncé era o top, Rihanna, enfim. E aí fui numa festa chamada Niga, que tinha já essa proposta da cultura negra, hip hop, enfim, toda essa influência. E aí foi onde eu acho que eu toquei pela primeira vez. Bem assim, eu acho que foi no lançamento tempos antes, mas foi quase grudado com o lançamento de Lemonade. Uau! Então, junto com isso, quando eu fazia drag também, eu cantava. E daí eu fiz, eu acho que 3
apresentações, 3 performances, cantando mesmo algumas músicas, tipo, se eu não me engano, Eu Sou Neguinha, da A gente quer ver vídeo dessa da época. não tem, Não foi tem, foi um só quem momento estava aham, lá. quem viveu, viveu. Aham, E entendi. aí e aí eu comecei, iniciei tocar, toquei em poucas festas pops e daí já iniciei depois eu acho que 1 ano, 2 anos na Baticu, e até hoje sou residente, mas também toco em outros lugares. Conta um pouco da Baticu para as pessoas que estão ouvindo, que não conhecem nada desse movimento maravilhoso. Sim. Gente, então, a Baticu, ela nasce na Bahia, com essa necessidade de festas e de espaços eh, que abraçasse, né, o público negro, a cultura negra. Então nasce com o Maurício Sacramento, Fresh Princes, e o Mirandes, né, 2 pessoas, 2 gayzinhos pretos da Bahia, que sempre foi de festas, e aí, entendendo que não pertencia a muitas festas, que as festas não representava eles culturalmente, musicalmente, corporalmente, eles iniciaram a Baticu, que para além de uma festa, hoje em dia é um dos maiores, movimentos negros nacional, e que tomou uma proporção internacional, que a gente iniciou lá em 2018, 2019, a nossas tours e turnês internacionais. E aí, além de uma festa, né, dessa potência enquanto festa, também é um movimento social, cultural, que abrange toda essa parte de cultura periférica, cultura negra, tanto com ritmos nessa parte musical, como também na moda, enfim, gente, é uma festa Quando maravilhosa. é a próxima? Vai, já dá o Eu spoiler. acho que é mês que vem, se eu não me Tá. engano. E aí, ainda esse ano, tem uma tour pela Europa e por Nova Olha, que York. Sim, já foi chique. até, não é dito, já saiu um flyer na festa Get Me Free em Nova Hum, York, e daí vai ter Bático por lá. tá E aí bom. foi isso, a Bático foi uma grande parte da minha vida, porque no início da minha transição, no momento que eu começo a minha transição, eu também entendo a minha negritude Uhum. na festa. Então a Então foi ao mesmo festa tempo, né? foi ao mesmo tempo. Foi um convite de um amigo que falou: "Ai, tem uma festa que é incrível, que todo mundo tá falando, blá-blá-blá, bê que mudou todo o cenário, que de verdade mudou todo o cenário". E aí a primeira vez que eu fui, eu acho que eu já tinha iniciado minha transição, só que a temática pessoas negras, cultura negra ainda não era tão abrangente como é hoje, né. E era para muitas pessoas ainda tinha todo esse processo de embranquecimento, de entendimento da nossa raiz, e foi na Baticum onde eu entendi a minha negritude. Então por isso que Olha que forte. pulsa tanto em mim a festa e todo esse processo, que já fazem 7 anos, é um relacionamento real. E foi aí onde começa, eu acho que a minha potência enquanto Kiara DJ. Uhum, legal. E a gente fala muito no Blend no poder das conexões, que às vezes Uhum. uma conexão ela te faz sair de um lugar, né? Uma conexão muda uma vida. Eh, Tem algumas pessoas ou uma pessoa que você queria homenagear de alguma forma, que foi uma pessoa decisiva aí na sua carreira? Nessa parte, no geral, eu agradeço muito as mulheres da minha família, que sempre eu acho que foram desde o ventre da minha mãe, eu absorvi arte através dela, que ela absorveu através da minha avó. Então, inicialmente, eu sou grata a elas, mas também como tudo começou no coral, eu sou muito grata à minha regente, à minha professora de música, que é uma argentina, assim, porreta, que nos ensinou tanto, e eu acho que não se não fosse ela, eu não teria entendido a dimensão que o mundo é tão grande pra gente ficar fixo em um único pedaço, sabe. E na Zona Legal. Oeste, em Carapicuíba, é uma periferia que ainda hoje em dia é muito defasada em algumas coisas, mas antigamente era muito mais. Então, era uma ação voluntária que ela fazia na escola do bairro, e que ajudou muitas crianças naquele momento, sabe, na inserção do coral, na inserção cultural através da música, foi aonde eu acho que a gente expandiu
culturalmente, expandiu regionalmente, porque dali se sai, né, de Carapicuíba e começa a ir para outros pontos, entender outras possibilidades. Então, acho que um marco na minha carreira foi ela. Que legal. Poxa, se ela está nos ouvindo, a gente manda um beijo aí. Um beijo. Você fala muito da arte, né? Eu queria saber como que a arte transformou um pouco sua vida, como que são as suas fontes de inspiração. Você falou da sua avó, da sua Uhum. mãe. Quais são essas formas de arte, assim, que estão te inspirando, assim? A arte me salva a partir do momento que me traz possibilidades. É isso, ainda desde lá já me entendia como uma mulher, mas sobretudo um corpo negro, né. Então, é bem forte, porque, Carapicuíba é uma região isolada, é uma região que não tem tantas oportunidades. Então a arte me salva a partir do momento que eu acesso outras possibilidades e que também eu consigo me enxergar nessas outras possibilidades, nesses outros locais. E eu Uhum. trago a minha família, porque a minha mãe é professora de arte, a minha avó Tá trabalhava entendido. a minha avó trabalhava agora eu não sei como se fala, mas antigamente se falava FEBEM, na antiga FEBEM, com toda essa Sim, parte de cuidado com os menores e babá que bebê. legal. E também lá tinha muita inserção cultural, através de esculturas, desenhos. Hum, Então eu sempre via muito a minha avó fazendo, tipo, bijuterias, plantas de garrafa PET, que legal. pato de papel. Enfim, ela era uma artesã, assim, muito muito grande, que foi o que eu chegava na casa dela e via e falava: "Que lindo". Então Uhum. isso de alguma forma passou para todas as netas, para minha mãe, e aí foi esse encontro de conexão também, onde se inicia no coral, Uhum. que expande as possibilidades para mim, e também que faz conexões com outras pessoas do meu mundo, ali da minha vila, que, de uma certa forma nos contribui através das suas vivências, né, Que então legal. para mim foi esse Uhum. início. Então, retomando aí sua trajetória, você falou que Baticu foi um marco. Eu lembro também de uma turnê, né, que você fez com a Red Bull. Você quer contar um pouco desse Sim. episódio, que eu acho que isso foi bem Teve marcante, né? teve tempos atrás, eu acho que uns 4, 5, não sei ao certo, que a gente foi, como é que diz? O grupo representante da América Latina, não era nem só do Brasil, se eu não me engano, para inspirar, um documentário da Red Bull que se chama Spirit the Night, que tem como a Uau, Batku, e eu fui uma das personagens, que eles contam sobre a nossa história, sobre a festa, e a partir disso também teve uma tour em 2019, que passa pelo Chile, que a gente foi parte, né, do line-up, em uma festa que teve no Chile. E dentro disso, a gente, nesse mesmo circuito, também estava com uma tour que era Chile, voltava para o Brasil em um espaço de tipo 2 semanas, voltava para o Brasil, e do Brasil a gente foi para Nova York, participar do festival Afropunk no Brooklyn. que Então, legal. ali, pelo menos para mim, foi onde, fora a Argentina, né, no coral, que foi de fato a primeira inserção internacional da minha carreira, mas em Nova York, no Afropunk, foi de fato onde se iniciou, sabe. E como foi lá? Porque, você é uma super figura, assim, desse movimento trans. Eu queria saber qual é o seu olhar, por exemplo, desse movimento em Nova York. Como Uhum. que você vê, assim, similaridade ou talvez diferença, assim? Eu não tive muito tempo para absorver, Uhum. mas a gente sabe que, querendo ou não, pelos Estados Unidos ser uma das grandes potências, o processo cultural e o processo de colonização ajudaram eles a eles estão anos à frente da gente. Então, enquanto a gente está falando hoje em dia ou anos atrás sobre cabelo, sobre se colocava, se não colocava trança, sobre, miscigenação, porque o Brasil é um dos países mais miscigenados, eles já estavam sobre outras coisas, eles estavam falando sobre empreendedorismo para as pessoas negras. Então todas as pautas que a gente fala hoje em dia, lá eles estão bem mais avançados. Uhum.
todas as pautas até de gênero que a gente fala hoje em dia, lá eles já estão com outras propostas. Uhum. Então foi um choque muito grande para mim, principalmente por essa experiência de sair do Brasil e ter essa imersão com uma outra cultura e ver essa potência, sabe, das pessoas negras, das pessoas trans. E daí eu falei, velho, vou chegar lá, não vou ser um grande diferencial, porque as Uhum. negronas lá, né, já Aham. dão o nome. Aí eu falei, eu não vou basic, porque eu não Aham. sou essa. Aí eu Hã. fui com o meu dread arrastando no chão e fiz um grande sucesso. Então eu falei, poxa, Legal. é aqui que canta. É Boa. aqui que tá o meu caminho. Uhum. Mas é isso, foi um choque de entender também que às vezes a gente é tão, falar esse termo, cadelinha Aham. deles, de Aham. tudo. Na verdade, a gente é cadelinha de tudo. Uhum. De tudo que vem de fora, a gente abraça e absorve e às vezes até fala: "Toma aqui o meu". Uhum. Então a gente tem muito essa síndrome, sabe, de cachorro mesmo. E a gente vê, eu parei pra ver, eu falo, eu pensei e penso e olho, falo: "A gente é tão potente no Brasil Com também". Tem certeza. uma potência, a nossa história, por mais que o processo seja, né, difícil, Uhum. mas a nossa história também é tão bela, o nosso povo é tão rico culturalmente, e a gente vibra, tem até falando com algumas pessoas lá, muitas pessoas admiram o Brasil e os brasileiros pela criatividade, por tudo, sabe. E às vezes a gente não enxerga essa potência. A gente precisa que outras pessoas, e outras pessoas não é brasileiros, outras pessoas de fora, nos valide pra falar: "Ah, é". Tá bom, eu valo a pena. Sabe. Uhum. Então isso foi um choque pra mim também, Uhum. que, de perceber o quanto a gente ainda hoje é colonizado. Por mais que a gente tenha uma potência, o Brasil é o maior país da América Latina. Era pra ele engolir os Estados Unidos e todas as outras potências. A gente tem Amazonas. Aham. E tantas outras potências, Pantanal, enfim, flora e fauna aqui no Brasil é gigante, só que a gente não aprendeu a preservar, não aprendeu Uhum. a preservar a história, não aprendeu a preservar o nosso, porque dentro do nosso processo histórico a gente É. cedeu, deu, sempre a gente deu e dá do que é nosso. A gente não aprendeu que o que é nosso é muito importante pra gente desenvolver, para conseguir depois externalizar com as outras pessoas. E você tem um projeto muito potente que visa resgatar, né, essa ancestralidade, eu acho que muito esse empoderamento, eu queria você contar desse projeto Picumã, Uhum, e também sobre essa parte de dread rasta que tem uma parte espiritual muito uhum. forte, e eu acho esse projeto incrível, eu queria muito você contar para a galera que está ouvindo. Então, gente, não é só um rostinho bonito, tem fundamento e tem história. O Picumã vem da palavra, né, do Pajubá, que vem do Iorubá. Pajubá é uma linguagem das travas, e aí o Picumã é cabelo. E daí tem uma linha muito direta entre gênero e raça pra mim, principalmente quando o assunto é cabelo, porque o cabelo pra uma mulher negra, mesmo ela sendo cis, é um processo muito intenso em toda a nossa cultura. Desde a trança, que cada trança, né, partindo desse processo de escravização, através das tranças, historicamente, as tribos conseguiram permanecer com a sua história, trazendo isso também na sua estética. Então, hoje a gente conhece, tipo, a trança nagô. A trança nagô é o nome de uma tribo. E várias outros penteados vêm com o nome da tribo para conseguir, nesse processo né, de expansão e de tráfico humano mesmo, a gente conseguiu, né, a nossa ancestralidade conseguiu permanecer dessa forma, historicamente. Então tem um processo muito grande e potente quando se trata do cabelo de uma pessoa negra, sobretudo com uma pessoa negra e trans. Então, se para uma mulher negra cis, o processo capilar já é uma identificação, já é uma raiz, a nossa coroa que a gente fala, para uma mulher negra trans é muito mais forte, porque o cabelo é onde determina, é o maior, se eu não me engano, o maior símbolo, se assim eu posso colocar, de feminilidade.
Então, sempre quando a gente começa a nossa transição, ou a nossa até mesmo validação perante a sociedade, é através do cabelo. E aí começa a minha pesquisa íntima, e interna e pessoal desse projeto, que é um projeto que eu sempre gostei de cabelo grande, eu acho que até dentro dessa configuração do que a sociedade nos traz, né, dessa validação, enfim. E também tem muito das princesas, do cabelo longo, esvoaçante, bababá, BBB. E aí, entendendo o meu processo cultural e da minha negritude, da minha ancestralidade, eu entendi que a minha beleza e a minha estética também vinha muito dos dreads. Onde eu passo a aprender esses dreads, a confeccionar e Uau! a colocar em mim mesma. Então, Mas porque como que foi? Conta, porque não é fácil, né, essa não é experiência. fácil, é porque eu queria dar close, né. Tem um processo da espiritualidade, de todo esse Aham, movimento rasta, sim. é Rastafari. a qual eu não sigo diretamente, pra mim é mais um processo ancestral mesmo, capilar, que me traz essa identidade estética, e Uhum. também dentro de olhar uma beleza dentro disso. Hoje em dia, se a gente vê uma trança, ela já é mais aceita dentro da sociedade. Uhum. É mais aceita tanto pelas pessoas negras como pelas pessoas brancas. Então, hoje em dia, ainda tem um preconceito e tem essa marginalização do dread, Uhum. de trazer que o dread ele é sujo, o dread ele enfim, todas essas Nossa, na França é o nuances. contrário, porque eu, olha, ouvi muito reggae, sound system e o dread sempre foi o máximo. É, então, porque tem essas potências lá fora, né, e que foi algo que na minha viagem eu me choquei, que aqui no Brasil são polos, mas muito pequeno, Uhum. que é né, não se dissipa muito, tipo, enfim. E aí o meu processo dos dreads é esse, eu queria dar um close também, já entendendo toda essa parte com a Baticu de negritude, e absorvendo muito na Baticu, porque além de uma festa também traz ainda hoje uma potência visual, de moda, de estética muito grande. E aí eu comecei a confeccionar, porque um Uau! dread Você é um blend, mulher, você faz de é, tudo. eu faço de tudo, gente, meu jeitinho. Uau. Porque pra confecção do dread, o dread é artesanal, né, não é uma máquina que coloca, você faz todo esse processo manual, que Sim. também, passa toda a sua energia ali. E aí é muito caro também pra fazer. E o meu primeiro dread que eu confeccionei, que eu tive esse início, até mesmo com o meu projeto, ele tem 1,70. Uau! Procurem nas minhas redes sociais, Chiara Felipe, que vocês vão ver lá o meu dread gigante. E outros cabelos, Quem porque eu sou quiser dread muitas. gigante, pergunta aí. É, e aí eu passo, eu começo a fazer pra mim e começo a ter essa referência, porque dentro da cena ninguém tinha. E aí começou a também se trazer essas possibilidades, né, Uhum. de não ser só trança, não ser só entrelaçamento, trazer o dread para sua realidade também. E daí, na pandemia, eu comecei a confeccionar para uma forma de monetizar também, mas eu não abria para todas as pessoas, era mais para pessoas mais íntimas, porque passa por todo esse processo energético também, da confecção, da aplicação, de tocar na cabeça da pessoa, enfim, os fundamentos. Uhum, Só uhum. que eu entendi também que essa potência, entendendo toda essa conexão histórica, conseguindo externar todo esse sentimento que eu tinha e tive e tenho, através dessa expressão que acaba sendo artística também, de resgate ancestral, que é o dread, eu entendo ele para além de só um processo estético. E daí eu trago ele para o campo da arte e começo a trazer uma expansão nessa expressão artística. E daí crio o Picumã, que Hum. antes era só essa confecção. Para mim, por sinal, gente, esses dreads eu que fiz, eu que Maravilhosa. apliquei ontem. E aí eu entendi que também era uma que na parte da arte eu conseguiria expandir o que eu tenho a dizer com o meu projeto bem mais rápido do que só esteticamente, do que as pessoas olharem e falar: "Ah, tá bonita". Sim. Não é só estética, é toda Uhum, uma história por uhum. por trás. E aí eu crio o Picumã, que é onde eu tenho essa imersão maior no campo artístico na pandemia, até porque a gente estava reclusa, né, tinha muito tempo para fazer, eu não consigo ficar parada, como vocês Imagina, perceberam, essa mulher tá 300 por como uma hora. boa ariana. Boa, tá E aí explicado.
E aí eu começo a trazer essa parte artística. Até porque o Júlio, né, meu parceiro também começou a toda Salve, essa Júlio, parte. parte do Blend também, artista maravilhoso. Sim, ele começou a pintar, ele já pintava, mas começou a pintar mais. Eu vendo todo aquele processo, eu falei: "Interessante". Eu também já pintava na Hum, minha infância, então uhum. foi um resgate mesmo dessa mais uma expressão artística, e aí se inicia todo esse trabalho do Picumã, que ainda Que está em legal, processo, mas que já tem muita bagagem. boa. Eu acho que algo que está me impactando muito é seu senso do coletivo. Mais você está conquistando o espaço, mais você está abrindo para os outros. Então, como que veio, assim, né? Se fala que tem muitos que passaram antes de você. Sim. Conta um pouco dessa parte. É, eu trago muito um impacto, porque para mim, quando eu até falo sobre o que as outras pessoas, o que eu tenho para falar para as outras pessoas é não se perder, e ao mesmo tempo que eu consigo entender a minha meta e a minha visão e todo o meu espaço no mundo, eu também não isento, as que já passaram. E quando toda essa questão de resgate histórico também é sobre não apagar e não se achar única. "Ai, agora eu tô fazendo agora sou eu que estou fazendo". Não, tiveram tantas antes da gente, e esse fundamento é muito importante. Sobre esse legado que não é meu. Eu sou a da vez, como várias outras são, mas tiveram várias outras, e várias outras virão depois. Então é sobre esse legado do movimento de, tipo assim, entender que eu acho que sobre essa conexão, é sobre essa percepção que entender que eu não sou a única, Uhum. sabe. Você falou das gatinhas da ditadura, né? Sim, eu tive e para mim foi tão incrível, vai sair um ensaio fotográfico que eu conheci a Marcinha do Canuto. Gente, é uma imagem, sabe, é uma referência, e para mim ver a nossa projeção de vida, até então era 35 anos. A gata eu não sei quantos anos ela tem, eu acho que já é mais de 40, mas poder ver uma imagem, eh de uma pessoa trans que envelheceu em todo um processo, também com seu processo artístico, é maravilhoso. Então eu poder entender dessa nova geração que eu tô através do meu trabalho, de alguma forma, estou abrindo espaço para elas, e que elas também vai abrir de uma outra forma, a gente teve quem abriu pra gente. E que são mulheres que até estava assistindo o doc na Netflix, que se chama Divinas Divas, de gatas que conta relato da ditadura, sabe. Que elas não tinham voz para falar um "a", que eram mutiladas, eram mortas, teve todo esse processo da Operação Tarântula, que foi, assim, também um marco histórico pra gente de uma violência gigante, e é entender sobre isso, sabe. E eu acho que essa é a minha projeção, de conseguir seguir a minha caminhada por entender que eu não sou só, que eu não sou singular, que eu preciso fazer por mim, sobretudo, mas também por todas as outras. Você sabe que no Blend a questão do impacto social é super importante. Eh, eu queria saber qual é o recado que você pode dar para meninos, meninas que estão nos ouvindo nas comunidades, que também têm desafios de gênero, que não é tão Uhum. fácil, né, assumir isso dentro das suas famílias. Muitos queriam ser uma Chiara, então qual seria a dica que você daria para eles que estão nos ouvindo? Eu acho que a primeira dica é seja você mesmo. É muito importante a gente ter referências, e referências é muito bom, é muito além de importante, é necessário na nossa vida para a gente conseguir visualizar para além do nosso, sabe. Através daquela pessoa eu conseguir visualizar que é através do espaço que ela ocupa, que eu também posso, sabe. Mas é muito importante a gente nunca perder a essência de quem nós somos, porque todo esse processo de evolução e de conquistar espaços, às vezes a gente tem que abrir mão muito da nossa cultura, muito da nossa personalidade. Então acho que o mais importante é você enxergar onde você quer chegar através das referências, através das conexões e através do mundo a qual você habita, mas também nunca perder a sua essência e nunca se perder,
sabe, porque é um processo, uma caminhada muito difícil, que é muito fácil de se perder. Uhum, Então, para mim, a minha dica é que mesmo, em meio a tantas referências e tantas pessoas que eu trago como potências na minha vivência e todo o meu caminhar, eu sempre me mantive conectada comigo mesma. uhum, Então acho que esse brilho brilha mais exatamente por eu ser quem eu sou. uhum, Então, por mais que eu tenha referências, eu quero ser a Kiara. uhum, Eu quero, sabe, atingir espaços a qual eu posso e a qual eu vou causar de fato um impacto, sendo referência para outras pessoas, mas ensinando a ajudar de alguma forma com informação, ou até mesmo nos espaços que eu ocupo, sei lá, de trazer essa referência mesmo de falar que é possível. uhum, uhum, Sendo quem eu sou, sabe, a gente nessa hierarquia, eu tô na última cadeia, tipo, uma uhum, mulher negra, uhum, sabe, uma travesti. uhum, Então, tipo assim, e tô aonde eu tô, porque eu não perdi o meu caráter, não perdi a minha pessoa, sou uhum, muito focada, então o uhum, foco é muito importante. E eu sei muito bem quem eu sou. Eu acho que a partir do momento que a gente perde o nosso propósito e nossa meta. Então é boa, muito importante não se perder. boa. A gente fala muito de diversidade nas empresas, mas, poxa, ainda o movimento trans tem pouca Uhum. visibilidade, né. Então você como uma grande porta-voz, eh, quais são as grandes linhas que você acha que, não sei, tanto o poder público, as empresas deveriam adotar para que o movimento trans tenha a visibilidade que ele merece e ter a gente falou muito de Estados Unidos, mas como que o Brasil pode evoluir um pouco mais Uhum. rápido, no seu ver, sobre isso? Ah, eu fico até lisonjeada de ser uma grande voz, que vocês colocaram assim, espero que Com seja, espero certeza. que vocês também, quem me segue ou quem já teve alguma conexão comigo, de fato, que a minha vivência, a minha palavra tenha somado de alguma forma, mas eu vejo uma evolução no geral. Não chega a ser nem a metade, porque ainda somos o Brasil que mais mata, mas ao mesmo tempo é o que mais consome, conteúdos pornográficos de pessoas trans e travestis, e então não bate, é muita hipocrisia, sabe. Mas ao mesmo tempo, me ver no espaço que eu ocupo e tantas outras, eh me faz acreditar que é possível. Mas uma coisa que eu bato muito e às vezes está sendo utilizado muito na publicidade, muito nessa nova fase inclusiva, é representatividade. A representatividade ela é ótima, mas ela não faz efeito o qual a gente procura com ela, quando a representatividade ela está estampada em uma única pessoa. Então, a partir do momento que a gente nota isso, a gente não quer somente representatividade, a gente quer proporcionalidade, sabe? A gente quer proporção. Quer ver uma Kiara, mas quer ver várias outras. Porque eu sou uma. E mesmo fazendo parte desse movimento, eu não represento todas. Muitas não se olham dentro, muitas não me veem e se identificam, e muitas se identificam, do mesmo jeito que eu não me identifico em muitas, e sabe? Uhum, Então é muito importante eh, ter essa proporção mesmo, para além da representatividade, porque às vezes representatividade é uma só, sempre é uma só. Male male são 2. uhum, Então a uhum, gente precisa de proporção. Do mesmo jeito que tem o preto, tem que ter a trava, tem que ter a pessoa trans, tem que também ter o branco, tem que ter o indígena, tem que ter, são proporções, não dá para uhum, ter uhum, um de cada uhum, e uma etnia sobressair. uhum, Mas ao mesmo tempo é isso, eu vejo uma grande evolução, até porque a gente tá ocupando espaços que não nos deram, a gente pegou mesmo, de ter uma Erika Malunguinho, uma Erika Hilton no cenário político, de ter uma Urias, e uma Majur, uma Lineker, na cena musical. Tem nomes hoje em dia, mas ainda é muito escasso quando a gente fala de uma população que é tão grande e ainda assim tão marginalizada. uhum, Ainda não é uma opção para muitas, esse trabalho não sexual, sabe. Muitas ainda atuam na margem da marginalidade, na desumanidade, sobretudo nesse governo atual,
E eu acho que a gente começa a mudar quando aquelas que estão nessas situações não estiverem mais. Não é só Uhum. pegar o meu exemplo ou dessas gatas que eu citei e, não, já tá salvo. Tem Uhum. muitas outras, não é nem Uhum. não bate a conta. Se Uhum. pegar todas as que estão fazendo sucesso e todas as que estão nesse limbo, não bate a conta. Uhum. Uhum. E eu acho que a mudança é feita a partir do momento que a gente, de fato, humaniza. De fato, lida com todas essas situações de uma forma verdadeira. Não só para monetizar, ou não só para pagar de que tá Uhum. de acordo com toda a evolução. É de fato falar: vou contratar, vou. E daí, nesse campo das empresas, já falando para vocês, vou contratar, vou é, é, não é nem dar um espaço de poder, deixar, permitir que essa pessoa mostre o seu trabalho para que ela conquiste. É Uhum. isso, a gente tem potência. Uhum. A gente pode estar nesses espaços do mesmo jeito que eu provo isso e outras provam isso. A gente só precisa de oportunidade. Então, acho que essa é a palavra. Para além da representatividade, precisa se abrir oportunidade em todos os espaços. Não é só por trás das câmeras, ou uma na frente, e todo o resto, sabe, ser cis, branco e tudo mais. É preciso proporção. Uhum. Ter aquela que vai ser. E temos hoje em dia diretora, temos deputada, temos cantora, temos tudo. A gente já tem estrutura. Agora precisa de oportunidade, porque quem monetiza o capital, a gente sabe quem é. Uhum. Uhum. Então é preciso isso, sair um pouquinho do palco que sempre foi sobre, né, sobre essa palavra de privilégio, às vezes descer um pouquinho do palco para ir para a plateia, para dar espaço para essas pessoas se Uhum. mostrarem um Uhum. pouquinho. Então acho que é aí que começa a nossa evolução. Nos Estados Unidos, eles adoptaram aquela política de affirmative action, né, que é de determinar cota, Hum, justamente para ter essa proporcionalidade. uhum. Seria algo que você estaria a favor, por exemplo, nas empresas, de ter cota justamente para ter uma proporção? Eu acho que cota é incrível. Uhum. Só que talvez entendo eu que a gente já passou dessa fase, Uhum. Uhum. sabe? Porque a cota, até aqui no Brasil, e aí são coisas que não se aplica. Nos Estados Unidos é uma outra forma educativa, que eles têm política, tem outras áreas na parte do ensino que aqui no Brasil não tem. Então eles conseguem abranger certas coisas que aqui no Brasil não vai abranger. Então, entendendo o cenário do Brasil, eu acho que a cota é incrível para iniciar. Do Sim. mesmo jeito que a representatividade é incrível para iniciar. A Uhum. gente já passou disso. Sim. A gente já passou de, tipo, entender a necessidade da inclusão. Uhum. Agora a gente precisa naturalizar. Sim. Eu não preciso de um espaço de cota para entender que eu preciso dar oportunidade para essa pessoa. Uhum. Sem ver o seu gênero, sem ver a sua roupa, a sua classe social, sem ver a sua estética, sem ver a sua raça. Eu vou dar oportunidade para essa pessoa porque ela tem um currículo incrível. Exato, exato. Então, essa mesma concepção e, tipo assim, leitura não existe. Eu acho que precisa se perguntar isso. Eu vou fazer isso com uma pessoa cis? Eu vou fazer isso com uma pessoa rica? Eu vou fazer isso com uma pessoa branca? Se a resposta é não, então com os outros corpos também Uhum. tem que ser não. Exato. Não Uhum. precisa de. Não, mas talvez ter uma cota para branco também, entendeu? Entendeu? Aplicar Não para que não tudo. precise, porque Aham. não, não se aplica, porque cota normalmente é inclusão e vocês já estão incluídos. É mais tipo assim, eu acho super que funciona, mas olha os casos que a gente vê de cotas na faculdade, até na faculdade pública, que é a USP. Uhum. Olha quantas. Ai, qual é o nome que fala? Bolsas. Não, tem bolsas através de cotas para pessoas negras, mas acontece tanto processo de. Esqueci. Burocrativo, burocracia, Não, enfim. não de burocracia, das pessoas. O Brasil aprendeu desde a sua. De burlar. O Uhum. Brasil, desde de quando é Brasil, ele aprendeu a passar a perna. A gente, para sobreviver, a gente aprendeu dessa forma. De Uhum. tipo, eu prefiro sobreviver, primeiro eu, depois o outro. Uhum. Entendeu? A gente tem isso culturalmente. Então, quando a gente vê as cotas, tipo, numa USP, se você pega a cota para pessoas negras,
O quanto de pessoa branca que burla, que ai, porque meu pai é branco, porque meu pai é preto, ai, porque meu pai é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meu avô é branco, nem por isso eu sou branca. Uhum. E daí é uma outra linguagem que também nos Estados Unidos tem uma outra concepção de raça, que aqui não se aplica, porque aqui a gente é miscigenado, é um outro processo. Então, por isso que eu digo que a as cotas, elas são necessárias, só que a gente já passou disso. Agora a gente precisa entender, já está apresentado essas potências. Já Uhum. está apresentado que uma pessoa negra ela tem potência, já está apresentado que uma pessoa trans ela tem potência. Com Então agora é certeza. naturalizar, Sim, entendeu? sim, com E aí eu certeza. acho que é onde que começa esse giro de fato ser algo verdadeiro, a partir do momento que as pessoas só contratam por ser pessoas. Exato, é. É que na França é um debate que passou, né, porque então, eu acho que o blend acontece desde muito Uhum. cedo na escola pública na França, né, que Ah, não, foi meu caso. o ensino na França é É, maravilhoso. então acho que a gente investindo na educação desse país, eu acho que é aí que muda, né. Exato. Uma das soluções também, o Uhum, ensino. uhum, Um país, ele é desenvolvido, ele tem um desenvolvimento bom a partir do momento que o ensino não é negligenciado, que a saúde ela não é negligenciada, que os cofres públicos não são negligenciados. uhum, A partir uhum, do momento que ainda se considera essa cultura de primeiro eu para depois o outro, uhum, a gente uhum. vai sempre estar nesse ciclo vicioso de tipo passar a perna. Sim, sim. Então é isso, não dá para às vezes aplicar algumas formas e alguns pensamentos e algumas ideologias que existem em outros países, porque aqui no Brasil é um outro processo. A Uhum, gente tem uma miscigenação muito intensa, a gente tem um processo de abolição que foi um dos últimos, sabe? A gente tem um processo de tipo, pela grandeza do país, a gente é tão, tão, tão ignorante, porque desde o início foi também uma forma de extermínio não potencializar a cultura, uhum, não uhum, potencializar a uhum, saúde. uhum, Porque uhum. enquanto mais pessoas ignorantes, mais pessoas a gente manipula. Exato. Uhum, E essa é a cultura do Brasil. uhum, O povo é uhum. manipulável. Então, por isso que eu digo que toda essa diferença ela vai agir e ter de fato um resultado quando for verdadeiro, quando as propostas forem verdadeiras, Sim. quando a contratação for verdadeira, quando o ensino para o povo for verdadeiro. E tem para as empresas que estão nos ouvindo, né, tem eu esqueci o nome, mas tem uma agência de emprego de pessoas trans, Transemprego? sim, Transemprego, enfim, então, não tem desculpas para dizer: "Não, não estou achando". Sim, Uhum. tem, porque eu acho que às vezes tem alguns discursos de: "Ah, não, mas a gente não está achando". Tem, eu Sim. acho que tem esse movimento do Transemprego que é muito legal. E que nem eu falo, existe já, tudo já tem. Uhum, uhum. Basta procurar. Só que a Exato. partir do momento que eu tô vendo assim, eu não vou ver o que tá na minha lateral. Uhum, uhum. Então precisa sair um pouquinho da caixinha também, precisa sair um pouquinho da bolha. Se a gente tá nos espaços que a gente tá, é porque a gente saiu muito da bolha, que a gente precisou driblar muito o sistema. Então agora tá na hora dessas pessoas que estão em espaço de poder, dessas pessoas que estão em espaço de privilégio, de que se de fato querem fazer algo efetivo, que de fato saiam um pouquinho da casinha, que se coçem, Eu sabe. eu adoro isso de sair da casinha, porque a missão do Blend é hackear o sistema e proporcionar luz para nossos talentos. Você é uma dos talentos do Blend, mas a gente tem muitos talentos também que estão nas periferias Uhum. e que a gente conecta a empresas, porque eu acho que é isso, é hackear essas bolhas sociais. Eu queria falar agora da sua atualidade, dos seus projetos aí para o futuro. Nos conta um pouco do que você tem previsto aí para os próximos meses, para quem está te acompanhando? Eu tenho muitas coisas, porque eu quero tudo e eu quero agora. Já diz a música de Urias, a gente não tem mais tempo pra perder. A gente Boa. tá sem paciência, a gente tá sem tempo, não quer mais ser didática, porque já apresentamos informação, aonde achar, como procurar, tá tudo aí. Uhum. Então agora a gente quer de fato ser vista como um talento, como uma artista. A causa é muito importante, mas que não venha sempre, atrelada na primeira
na primeira apresentação, sabe? Sim. E aí, os meus projetos agora, nessa retomada nesse novo normal, né? Que Aham. ainda estamos numa pandemia, por sinal, se cuidem nesse friozinho. Boa. Mas a gente ainda tá numa pandemia, mas tem sido algo muito louco, porque eu saio de uma imersão muito grande, em que eu já estava trabalhando bem a fundo com publicidade, já estava trabalhando com a minha carreira, nunca deixei a minha carreira mesmo na pandemia. Mas agora nesse novo normal, tem sido uma onda de tantas coisas, tantas possibilidades, tantas festas, as socialzinhas que viraram festas, festas que viraram festivais. Enfim, isso tem sido uma loucura. Uhum. Então, sobretudo, eu tô tentando não ficar louca. E é difícil, que eu Esse tô vendo você em todos os festivais, meu Deus. então, mas tem sido uma coisa assim, tentado ponderar em outros lugares, sabe. Uhum, Mas uhum, ao mesmo tempo é o momento de agir, porque a uhum. gente ficou 2 anos não paradas literalmente, né, muitas pessoas, mas de uma certa forma paralisou um pouco o Sim, mundo, é algo sim, global. sim. Então, entendendo esse processo de tipo agora, que voltou a se socializar um pouco mais e tudo mais, é um momento de agir. Então eu tenho focado, feito novas conexões, fechado, novas propostas, principalmente para me potencializar como uma artista no geral, porque eu sou muito ampla, tem essa questão do dread nessa parte artística, tem a minha carreira como cantora, tem a minha carreira como DJ, como influenciadora. Então tem sido isso, E tem você tá sido indo em Nova York, para quem tá nos ouvindo, os talentos do é, blend que estão por lá, tem uns blends a fazer por exatamente. lá também. Então essa conexão também, eu inicio 2019, na verdade finalizo 2019, crescendo e estabelecendo um pouco mais minha carreira internacional, e agora é retomar isso, Boa. porque eu gosto do Uhum, Brasil, acho lindo o Brasil, mas eu uhum. só quero vir a visita, tô brincando. Tô Boa. brincando, gente, eu amo, Boa. sou patriota, Deixa mas é isso. deixa eu te fazer uma pergunta divertida que a Ah, gente faz sempre para nossos convidados, porque eu juntei nesse coletivo dos blenders, cada pessoa como se eu fosse fazer uma grande festa. Eu falei: "Eu queria cada um dessas pessoas na festa". Então eu queria imaginar a festa imaginária da Chiara, a festa perfeita. Quem seriam os convidados, mortos ou vivos, que você convidaria ou para estar no line-up dessa festa ou para estar como convidados? mulher, nunca pensei nisso, Bom, você já falou de mas Beyoncé, já falou eu de acho que seria uma proposta, assim, muito grande, um festivalzão aham. que incluiria tudo. Eu sendo ampla e fazendo tendo todas essas áreas da artística, eu acho que eu queria que a minha festa tivesse essa inserção também. Uma grande festa com grandes personalidades, mas sobretudo também com pessoas que são pessoas reais, do meu dia a dia, pessoas que existem, mas não têm voz. Então faria seria aquele grande sururu, assim, de muitas pessoas, mas também de várias conexões, de diferentes vivências. E daí muita música, tinha que ter aquele espaço para sentar, para quem quisesse sentar, muita comida, tem que ter comida, uma festa tem que ter Qual é a sua comida, comida favorita? Vai, para todas. os fãs que estão ouvindo falar: "Nossa, eu vou aprender a fazer aquele prato para estar Chiara da minha casa". Nossa, todas. Eu amo, tipo assim, Uhum. massa, a culinária francesa, eu amo Ah, então tem muito. alguns E eu chefes. sou uma formiguinha, eu amo doce, Uhum. mas seria no geral, assim, Eu eu acho amo que é a experimentar. melhor resposta que eu tive, porque eu fiz essa pergunta para muitos entrevistados, Uhum, e você é a primeira a falar que você daria voz para aqueles que não têm voz, né. Eu acho que isso é o mais lindo, né, porque a gente sim. sempre pensa naqueles mais famosos, mas e todos aqueles e aquelas que estão no escuro, né. Eu acho que isso vai muito de encontro com a missão do Blend, né, de dar a voz para esses talentos. Sim. É porque não adianta, né, e faz muito parte da minha vida todo esse processo, não adianta estar em lugares que tem várias pessoas famosas, que normalmente sempre é assim, e eu não vejo pessoas que também têm voz, que também têm um talento,
só que não tem oportunidade. Uhum. Aí não adianta. É Uhum. aquela música, o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada É. vez ficar mais pobre. Quem tem visibilidade cada vez tem mais Uhum. visibilidade e quem não Uhum. tem. Então eu acho que dentro dessa igualdade, dessa equidade, tem que haver essa conexão. Tem que Com haver. Por isso que certeza. quando eu falo sobre referências, quando eu falo sobre essas projeções, eu busco pessoas reais, sabe? Minhas referências são outras travas que fazem parte do meu convívio. Eu não preciso ir lá naquela famosa, ai, minha referência. Não, é minha mãe, é minha avó, são minhas amigas, Uhum. sabe? São o Uhum. pessoal da minha vila. Para Uhum. mim, essas são referências. Uhum. Para depois chegar nessa projeção de também vislumbrar, né, essa grandiosidade de uma Beyoncé, de uma Rihanna, que são referências também. Mas, sobretudo, a minha base são quem está próximo de Uhum. mim. Eu acho que isso é muito potente, né, o que você falou de brasileiro sempre tem que ter essa validação de fora, mas, poxa, tem que valorizar o que tem realmente. Sim. Pra uma pergunta importante nesse papel do Blend de incubador de talentos, e você é uma pessoa que abre o caminho para muitos, muitas, tem uns nomes que você acha que a gente deveria ficar de olho, uns novos talentos, pode ser na parte musical, de arte, uns nomes que você quer soltar aqui para o pessoal ficar atento? Ai, tem várias, só que eu sou péssima, às vezes, na memória. Bom, tem o Júlio, que eu acho que a gente já pode Tem o começar, Júlio, que é o Basquiat brasileiro, no meu ver, sim, estava que no tem um último Blend trabalho Club. sim, que tem um trabalho incrível nessa parte de arte, de pintura. Também é um empresário, tem a Pollen, que tem um fundamento e uma ideologia para além da moda, para além do estético. Tem todo uma história de social também, que é incrível, fiquem de olho. Como é o Instagram dela? Da Pollen ou do Aham, Júlio? da Polly. Pollen, se eu não me engano, tá Pollen Amor Uhum, ou boa, Pollen. boa. I don't know. Mas Pollen ou Poliamor. Boa. Ou sei lá, se em algum lugar Não, vai tiver esses aparecer, arrobas. produção, vamos colocar. Edita aí, produção. Tem as gatinhas que provavelmente a grande massa já conhece, a Urias, a Majur. Tem as gatinhas que estão no cenário novo, que o nome já choca, porque é pra chocar, que são as Irmãs de Pau. Uhum, Tem a Sodomita, uhum, tem o Musão. Tem uma galera do underground que tem um talento incrível, uhum, mas que não tá sendo visto. uhum, Porque às vezes o que a gente potencializa é mainstream. uhum, Tem uma galera pegando, assim, e levando a cena, sabe? Sobretudo musical, porque é cada estilo, é cada junção de gêneros e estilos que tá levando nas costas. Só que uhum, ninguém vê, todo mundo tá colocando, né? Quem uhum. faz, tudo bem, não tô julgando. Mas que às vezes é sempre o mesmo, Bora sabe? colocar a luz nesses talentos, com É. certeza. E aí tem vários amigos meus também que são estilistas, que estão fazendo uma diferença gigante na moda, que tem o Vivão, que tem também um trabalho além da moda que é semelhante à do Júlio. Tipo, ele também traz essa parte artística, ele desenha na roupa e é incrível. Ah, que legal. Tem o Caleb, Uhum, que também é incrível, que faz uma moda, faz através da roupa dele. É algo meio que dá pra usar em todos os corpos, sabe? uhum, Um vestido que me serve numa pessoa plus mais, enfim. Nessa parte da moda, na parte musical tem as meninas que eu citei. Na parte política, a gente tá caminhando para um momento muito intenso. Foquem nas gatinhas. Gente, não tem como. Foquem nas pessoas que te representem. boa. Foque nas pessoas que você vê uma semelhança, porque não dá Uhum, para você pedir melhorias e mudanças votando com quem você não tem nenhuma identidade, nenhuma identificação. uhum, Então eu falo isso porque eu fico muito feliz de ter votado uhum, na Érica Malunguinho, na uhum, Érica Hilton e uhum, várias outras travas que estão fazendo todo um giro e outras pessoas pretas que também estão fazendo vários giros e que são ameaçadas por fazer esse giro, sabe? uhum, uhum. Mas que estão fazendo toda a diferença Boa. pra gente, Uhum. sabe? Enfim, tem muitas Legal. indicações, mas eu acho que é isso. São nomes que estão por aí.
é um começo, comecem me seguindo, depois vai seguindo a gatinha, que vai seguindo não sei o quê, que vai. Boa. E nisso vai fazendo esse trabalho de formiguinha de Sim, novas conexões. com Porque não certeza. adianta nada também, às vezes, as pessoas pedirem mudança se ela só tá se vendo no espelho, né? Exato. Muda seu feed no Instagram. Ah, E última pergunta, como que você se identifica com o Blend, com esse movimento de cultura e impacto que a gente está criando? eu acho muito necessário, eu gosto essa concepção de conexão, pra mim, não é de hoje. Antes mesmo de saber essa palavra blender, sabe? Eu já via como algo potente, de conectar mesmo, na minha escola, trazer o meu conhecimento e somar com o conhecimento da outra, sabe? Isso através de trabalhos em grupo, de tipo, ai, eu sou um pouquinho melhor nisso, eu fico com isso, ai, você que é mais comunicativa, fica com isso. E na hora que a gente vê a junção do coletivo, traz uma potência muito mais do que só a gatinha ali. Com Só o certeza. singular. O plural é mais forte. Então, para mim, eu sempre tive, desde pequena, essa concepção de conexões do coletivo ser maior do que só você. Por isso que sempre na minha fala, eu prefiro trazer o meu movimento também, e o meu coletivo, porque eu sei que sozinha eu não dou conta. Uhum. E por também não estar só. Aonde eu cheguei é por todo o corre que eu fiz, mas também por todas as pessoas por trás de mim. E isso é muito importante. Se hoje em dia eu consigo ser uma voz para muitas pessoas, é porque também essas pessoas estão comigo. Porque eu não me vejo só, a Kiara, por causa, sabe? Eu quero que ecoe todos os espaços que eu atinjo, que eu adentro, e que isso seja uma possibilidade para muitas outras. Uau, que exemplo. Espero que vocês ficaram tão inspirados e eu estou muito grata de ter você no meu caminho. Quem não está na sala é uma pessoa que vibra de luz e foi uma honra ter você nesse palco Ai, aí. obrigada pelo convite. Obrigada, linda. Seguem a gente, Spotify, YouTube e nas redes sociais, @BlenInspire. Merci beaucoup. Tchau, tchau. Messi. Boa.